Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Sou o professor Rafael Queiroz, mais uma vez estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre esse segundo turno, eleição presidencial aqui no Brasil, Lula versus Bolsonaro. E já deixando claro que o meu voto é nulo e o voto que eu indico aos senhores é nulo também, branco ou abstenção. Perfeito? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não acredito nessa de que há um mal menor. Muita gente está tentando aí me convencer de que o Bolsonaro é um mal menor, porque se o Lula entrar vai ter uma revolução no país, censura da mídia, vão perseguir a igreja, etc. E um pessoal que tenta me convencer de que o Lula é um mal menor, porque olha, com ele vamos ter alguma garantia aí de que os direitos trabalhistas não vão para o espaço de uma vez, né? Com o Bolsonaro, um Congresso foi eleito, majoritariamente bolsonarista, ele teria mãos livres para fazer isso. E aí tem alguns que chegam ao ponto até de dizer que o Bolsonaro é eleito, ele tendo aí o Senado na mão, ele pode destituir todos os ministros do STF, aparelhar o judiciário e fazer algo similar ao que o Hugo Chávez fez lá na Venezuela. Bom, é um outro cenário, né? Bem diferente do que temos aqui, depois eu vou explicar porquê. Mas enfim, em linhas gerais, são essas as narrativas que tem aí, que estão aí postas e que tentam convencer o eleitor indeciso a votar num lado ou no outro, né? E que tentam convencer o eleitor que não tem simpatias nem por um lado nem por outro a votar em algum deles, com base na ideia do mal menor. Bom, gostaria de lembrar, inicialmente, que quando o Pilatos, porque há muitos bolsonaristas dizendo aí que quem vota nulo, branco ou se abstém está lavando as mãos, usando aí a figura de Pilatos como exemplo. Quando Pilatos ele lavou as mãos, ele estava tentando justamente fazer o mal menor, ou seja, entregar nosso Senhor Jesus Cristo na mão dos judeus, eles crucificam e aí evita uma revolta, evita algo pior aqui, né? na província da Judéia e por aí vai. Bom, não preciso dizer qual foi o resultado, né? O deicídio, né? A morte do Filho de Deus, o assassinato do Filho de Deus. Essa questão do mal menor ela é muito relativa porque depende muito do critério que você usa para classificar o que é bem e o que é mal. E o que eu estou vendo aí é um pessoal, sobretudo de linha católica, mais tradicionalista, etc., com a ideia de que você não pode votar no Lula porque ele é comunista, porque ele é socialista. E a igreja condena o socialismo e o comunismo. Bom, é verdade, né? A igreja condena isso tudo. Mas a igreja também condena a maçonaria, o liberalismo. E o Bolsonaro se filia isso tudo, né? A igreja condena o americanismo e o Bolsonaro se filia o americanismo. Então, como dizer que tem um lado pior do que o outro, né? Do ponto de vista católico, os dois lados estão fechados com heresias gravíssimas e com as quais a gente não pode concordar. Ainda que houvesse, vamos dizer, um perigo, um risco, né, do Lula vindo aí ter um golpe comunista no Brasil, uma revolução, etc., o que preferirem chamar, vejam, o Bolsonaro também representa uma ameaça gravíssima para a Igreja Católica, porque ele está injetando dinheiro forte nas emissoras protestantes que trabalham, militam de forma clara, incisiva, pela destruição do catolicismo no Brasil, pela destruição do ethos nacional, do ethos católico, que é base da nossa formação como país. Então, dizer que isso não é grave? Espera aí, fazer vista grossa para isso? Então, me parece o seguinte, o que eu tenho falado para algumas pessoas, né? Esse pessoal vem com aborto, vem com questões religiosas para o debate. Acho válido, melhor dizendo, colocar essas questões, sim. Só que é o seguinte, isso tudo aí, para muitos é pura estratégia retórica. E eu não tenho dúvida de que se você tivesse uma eleição no Brasil entre o Macri da Argentina, que é um abortista, e o Rafael Correa do Equador, que era um esquerdista mais anti-aborto, esse pessoal votaria no Macri. Porque na verdade a única coisa sagrada para eles é a propriedade privada ao modo capitalista, né?
ou seja, a propriedade privada preconizada pelo liberalismo, ou seja, direitos absolutos para a propriedade privada. Então, muitos vêm com esse papo religioso, mas não me enganam, podem enganar outros, a mim não. Isso não quer dizer que eu não considere esse tema fundamental, é fundamental, importante, é até interessante que isso esteja sendo colocado no debate, mas para muita gente aí isso não é a real questão, né? Isso aí é uma camuflagem. Enfim, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, ao meu ver, a importância do voto nulo, do branco, da abstenção, nesse segundo turno das eleições presidenciais, não só pelo fato de que não tem um mal menor evidente, eu não vejo, né, um mal menor evidente aí, no caso de Lula e Bolsonaro, mas, além disso, é que nós precisamos abrir um fosso de representação no Brasil. Ele já vem sendo aberto, é verdade, nas últimas eleições nós temos tido aí cerca de 1/3 de abstenções, de brancos e nulos, né? No primeiro turno nós tivemos cerca de 30 milhões, ou seja, dá mais ou menos isso, 1/3. Mas nós precisamos fazer com que isso aprofunde, porque só assim você poderá abrir uma via nova, uma alternativa a isso que está posto aí já há muito tempo no país. Há um pessoal católico que diz assim, não, nós precisamos votar no Bolsonaro para ganhar tempo, né? Porque senão a esquerda vai chegar, vai nos censurar, vai nos perseguir. Mas é aquilo também, esse pessoal fala, estou ouvindo isso desde 2010 e não faz nada, né? Falaram isso em 2018, fizeram o quê ao longo desses 4 anos? Absolutamente nada. Você pega aí o CDB, é um exemplo, São Dom Bosco. Em vez deles aproveitarem esses 4 anos de relativa folga, não tem a esquerda aí e tal, como eles dizem, para organizar uma alternativa católica e lançar um candidato católico aí à presidência da República, não. Eles passaram uns 4 anos passando pano no Bolsonaro, inclusive nos erros crassos e evidentes que ele cometeu. Então não tem como levar a sério o que esse pessoal diz. Eles não vão sair do sofá, porque na visão deles o Bolsonaro na verdade não é o mal menor, é o bem maior, porque senão eles não estariam fazendo rosários a favor da vitória do Bolsonaro, jejuns, etc. Pode ter certeza que o Bolsonaro ganhando, eles dizem assim, está tudo resolvido, né? Amanhã eles sentarão no sofá e não farão nada durante 4 anos. O que é bem estranho, porque assim, se eles dizem que existe uma ameaça revolucionária no ar, né, aí com o Lula solto, né, com o PT se reorganizando, era de se esperar que eles fizessem alguma coisa, né, tentassem organizar alguma coisa, porque afinal de contas o Bolsonaro não foi capaz de impedir que o Lula voltasse, ressuscitou o Lula. Então está muito claro que o Bolsonaro é incapaz de impedir a ascensão da esquerda, porque ela está aí de volta, com toda a força, venceu no primeiro turno, né? Então seria de esperar que seguinte, olha, tem uma revolução acontecendo, nós precisamos agir, né? E do que a gente precisa para evitar uma revolução? Não é de liberalismo. O Bolsonaro falou, sou liberal, agora na Veja, né? Como é que você resolve a ascensão, né? Como é que você impede a ascensão do terror vermelho no país com um modelo que preconiza um Estado não interventor, um Estado mínimo? Isso é impossível. Na Itália, dos anos 20, para você impedir uma revolução de acontecer, o que eles botaram no poder? Estado forte, fascismo, Estado porrete. Não é com Estado mínimo que você vai resolver isso. Mas os caras acham que é com o Bolsonaro que vai se resolver isso. Enfim. Sobre o que muita gente está falando aí, né, do Lula fazer uma revolução, etc e tal, eu queria saber como, né? Primeiramente, o Congresso na mão do bolsonarismo, tá? O PT comprometido com um monte de gente do setor financeiro, né? Alckmin é um cara ligado ao mercado financeiro, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Itaú, Bradesco. Rafael, mas olha, já tivemos casos de banqueiros financiando o comunismo. Tivemos alguns casos, né? São excepcionais na história. Jacob Schiff, lá no caso da Revolução Russa, deu 10 milhões de dólares para o Lenin.
fazer a revolução. Mas ali era uma questão étnica, né? O Schiff e o Lenin eram judeus. O que o Schiff queria? Que o povo dele liderasse politicamente a Rússia, né? Muitos bolcheviques eram de etnia judaica. E tinha ali também os interesses dos Rothschild, né? Que queriam controlar o petróleo russo. Mas isso é a absoluta exceção na história. Aí vão citar também o Friedrich Engels, que apoiou o Marx, né? Financiou o Marx. O Robert Owen, também um socialista, um empresário socialista lá do século XIX. Ok, mas são exceções, né? Isso não está mais em jogo hoje. E eu desafio alguém me mostrar que em algum momento da história alguém fez uma revolução comunista através de eleição. Revolução faz quem está fora do poder. Em primeiro lugar, quem está no poder não tem interesse em fazer revolução, via de regra. A única exceção a isso foi o Hitler, que estava no poder, né? Primeiro-ministro, presidente, e aí ele conseguiu, um decreto de plenos poderes, instaurar um Estado nazista na Alemanha, né? Dando fim à República de Weimar. Mas é um caso diferente, não é nem de revolução socialista propriamente dita, né? Foi feita uma revolução econômica, foi feita uma revolução política no país. Então, as pessoas precisam explicar como que isso vai acontecer. Lembrar que lá nos anos 2000, né, o PT, para governar, o Lula, né, ele baixou muito a temperatura do movimento sindical. Eu era funcionário federal na época do Ministério da Saúde, vi isso na Sintracef, né, o sindicato lá dos funcionários federais. Os petistas trabalhando forte para não ter grandes manifestações grevistas no país, sindicais, para não assustar o mercado. Então esse é o PT. Esse é o PT. Olha, mas Rafael, tem lá no terceiro congresso do PT uma referência ao socialismo do século XXI, que é o que eles defendem. Sim, nós já chegamos até a escrever um artigo, nosso blog Catolicidade, sobre isso. Fizemos até um vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Vou deixar aqui o link para vocês lerem sobre o tema, tá? Então é isso, quer dizer, o PT na época governou com bases sindicais muito mais fortes. Hoje está tudo fragmentado, né? A CUT já não é mais o que era, os sindicatos já não tem mais a força que tem, o MST já não tem mais a força que tem. Enfim, então como é que o PT vai dar um golpe, né? Vai fazer uma virada aí, uma ruptura institucional, a não ser que eles tenham uma milícia, né, para levar a cabo um negócio desse. Agora, tem onde? Onde que estaria isso, né? Eis a pergunta. Então a minha preocupação principal com o PT chegando é que eles vão avançar sim no que tange a identitarismo, mas isso já teve também com o Bolsonaro. O Bolsonaro manteve a diretoria LGBT funcionando, que era da época do Temer, né? Ele não tirou. A Damares, se você pega aí a Gazeta do Povo, um jornal, nós temos aí, tem lá uma matéria, só procurar no Google, os projetos da ministra dos Direitos Humanos, Damares, para o público LGBT. Damares já se manifestou a favor, né, de adoção de criança por casal dupla, né, gay. Distribuir gel lubrificante, tinha um programa de distribuição de gel lubrificante para travesti, o governo Bolsonaro. Tem aí o movimento gays de direita, gays com Bolsonaro, vai no Instagram e procura, né? E aí essas coisas, se fosse na época do Lula, na época do PT, o pessoal conservador, o pessoal mais à direita, faria um verdadeiro fuzuê, um barulhão, e talvez nem passasse. Mas agora, como vem com toda essa capa de conservadorismo, aí passa, né? É o que fez a Damares, conseguiu aí, né, mobilizar toda uma base de feminismo conservador, que não deixa de ser feminismo, né, para passar as 7 leis feministas, 7 não, 8, né, com a da laqueadura, 8 leis feministas, né, embora essa laqueadura parece que não foi capitaneado pelo Ministério, pela Secretaria de Direitos Humanos, mas enfim, as outras 7 foram amplamente, francamente apoiadas. E aí isso passa, porque vem com a capa, né, conservadora. Então uma coisa que não passaria num governo de esquerda, porque teria um barulhão, passa num governo de direita, porque vem com toda aquela coisa de que não, é o feminismo conservador, então não tem problema. Aí eu volto àquela questão que eu estava falando aqui no início, né? Quer dizer, para esse pessoal, o problema não é pauta LGBT, não é pauta feminista, é ser de esquerda. Se a pauta LGBT for uma pauta LGBT de direita, tudo bem. Se for uma pauta feminista de direita, tudo bem. E lembrar que o feminismo, na sua origem, na sua raiz, começou como um movimento de mulheres evangélicas, né?
lá nos Estados Unidos, ou seja, os homens são viciados em jogo, em bebida, então a mulher tem que votar, porque a mulher votando, indo para a arena política, o mundo muda. Então é uma mentalidade também revolucionária, vamos lá, né? Já que é para falar disso, então é disso que se trata também, né? É uma revolução que está acontecendo aí, né? Então o que eu tenho falado para muitos amigos é que, para nós dissidentes, nós defendemos uma linha de nacional catolicismo no Brasil. O que nós estamos fazendo? Nós somos a minoria, nós temos que, nesse momento, fazer o trabalho de esclarecimento, de propaganda, porque é o que nos gesta, né? Agitação é impossível, nós não temos organização para isso, né? Então façamos o quê? Esse trabalho de esclarecimento, de propaganda, para aí sim a gente poder se organizar e tentar usar as brechas que o sistema ainda dá, para nós tentarmos, nesses próximos 4 anos, nos organizarmos para, nos valendo desse fosso de representação que está aí, está posto e pode crescer. Eu quero crer que vai crescer, né? Nesse segundo turno, a gente poder se lançar como uma alternativa, né? E aqui eu não estou falando eu me lançar como alternativa, uma pessoa, seja lá qual for, que seja capaz de, incorporando esse discurso alternativo que nós temos, né, essa proposta alternativa que nós e tantos outros têm, se lançar como uma figura aí de proa na política nacional, quem sabe um novo Enéas, né? Tem que achar esse homem, né? Tem que achar essa figura, que são figuras que não aparecem toda hora. Então, para nós dissidentes é isso que resta, né? Fazer esse trabalho de esclarecimento, né? Mostrando que, na verdade, não vai ter solução nem com Lula, nem com Bolsonaro, né? Mostrando que esses políticos alinhados ao sistema só tem uma coisa a oferecer: ilusão, mentira, farsa, né? Propaganda e não realidade. Eu cheguei até a escrever de uma forma bem sucinta esse programa, né, para os próximos anos, tendo inclusive divulgado aqui no Instagram, né, onde nós estamos. Deixa eu aqui passar para vocês, que fica mais fácil, mais simples. Então, eu disse da seguinte forma: a nós dissidentes resta explicar às massas que um governo submetido aos banqueiros não pode prover nem empregos de qualidade, que é o que o PT tenta anunciar, né, prometer, nem fim da corrupção e do crime, como o bolsonarismo diz que vai fazer, nem defesa dos valores morais, que também é uma promessa do bolsonarismo. É necessário, enquanto somos minoria, fazer um trabalho de crítica e esclarecimento, desmascarando a mentira petista e da direita liberal conservadora, mostrando que só uma frente nacionalista que reafirme nossa soberania pode nos libertar, e que as promessas dos políticos do sistema não passam de ilusão. Vote nulo, vote branco ou se abstenha. É isso que nós temos a dizer, né? É preciso lembrar que a esquerda, ela promete aí que vai ter cerveja de picanha, mas como? Sem romper com o teto fiscal, sem forte investimento público em infraestrutura para levantar emprego no Brasil, para levantar indústria no Brasil. Não tem como. E o PT está comprometido com a banqueirada que vai forçar a manutenção da PEC do teto. Sem quebra dessa PEC, nada feito. E no caso do bolsonarismo, né, esse pessoal que defende pauta conservadora tem que recordar o seguinte: que sem romper com o esquema que financia essas pautas, nada feito. Então o conservador, ele quer lutar contra a pauta identitária mantendo o esquema que financia isso daí. Não tem como, tá? Então nos libertemos dessas ilusões e façamos coro pelo crescimento de uma ala realmente nacional e católica nesse Brasil. Um abraço, fiquem com Deus.